Voto impresso auditável, né? Essa era um anseio, era um pedido não só do presidente Bolsonaro, não só de partidos de direita, alguns anos atrás, não tantos anos assim atrás, era um pedido de vários partidos, de várias pessoas, partidos de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, de todos. Mas, de repente, virou uma guerra contra o voto impresso auditável. A gente teve, infelizmente, a interferência de juízes do STF, do presidente do TSE, que também é juiz, é ministro do STF, nesse assunto, né? Foi lá fazer reunião com parlamentares e acabou que tudo indicava que o voto impresso auditável seria aprovado na comissão especial, depois seria aprovado em plenário e diante dessa conversa de 3 ministros do STF com parlamentares, tudo mudou e o voto impresso auditável acabou não passando. Amanda, Silvio, vamos na ordem de sempre ou vocês querem no primeiro ano a gente altera a ordem? Os meus meninos são cavalheiros aqui, sempre começam por mim. Eu acho que isso foi feito depois da última declaração do presidente Bolsonaro, numa entrevista à revista Veja. Eu até mencionei essa declaração ontem, em que ele diz que agora acredita nas urnas eletrônicas, principalmente depois do ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, ter instituído, ter formado aquela comissão independente, né, de transparência, que inclui vários atores representantes da sociedade civil, entre eles professores de TI, pessoas especialistas em tecnologia da informação e também profissionais das Forças Armadas, da OAB, do Ministério Público. As eleições sempre foram supervisionadas por vários representantes, sempre foram seguras e legítimas. As nossas urnas eletrônicas são elogiadas por instituições, institutos de transparência, e pessoas que acompanham as eleições no mundo inteiro, né? Sempre tem esse tipo de acompanhamento, é comum em eleição e nunca houve nenhuma prova de fraude em urnas eletrônicas. Então, para mim, essa foi uma grande manobra diversionista criada pelo governo Bolsonaro, desacreditando, descredibilizando as urnas. Não que o assunto, que o debate não seja legítimo, ele é. Tanto é que já havia sido votado e decidido em outras ocasiões pelo Congresso, não por meio de PEC, né? Não por meio de uma emenda, de uma alteração na Constituição, mas sim por meio de projeto de lei, depois foi barrado no Supremo Tribunal Federal. Por isso, dessa vez, decidiu-se fazer por meio de PEC, a PEC do voto impresso. Foi discutido na Câmara dos Deputados de maneira legítima, não é que o Judiciário interferiu, mas o Judiciário foi convidado a participar do processo, até porque o TSE é um dos principais, se não o principal ator envolvido nas eleições, porque supervisiona e cria as regras para as eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, foi convidado mais de uma vez a participar de audiências públicas na Comissão Especial, na Comissão de Constituição e Justiça, participou, apresentou os seus argumentos e depois isso foi devidamente votado na CCJ, na Comissão Especial e no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, passou por todas as etapas e foi derrubado. A PEC do voto impresso não foi aprovada pelos deputados. Então, a meu ver, esse assunto, por hora, pelo menos, não que ele não possa ser ressuscitado em outras circunstâncias, mas por hora está devidamente enterrado. E o presidente Bolsonaro, nessa mesma entrevista à Veja, disse que não vai melar as eleições, que vai respeitar o resultado. Mas o ministro Barroso, o Silvio, dizia que o sistema era inviolável, seguro, mas agora parece que ele está se preocupando mais com a segurança. Então, e aí? Pois é, Lacombe, só queria pontuar uma coisinha antes, porque eu acho que é importante a gente dizer que a agenda política do governo ela foi muito contaminada por causa da pandemia, como deveria ser. Então, alguns projetos que poderiam ter andado mais rápido, mais celeridade no Congresso, eles acabaram empurrados para depois. Alguns, por exemplo, podem passar agora, como a reforma administrativa, a tributária, sabe-se lá qual, mas, enfim, eles ficaram para depois porque a agenda do Legislativo passou a ser em função da pandemia. Também no Congresso funciona ainda, já nos seus últimos dias, no apagar das luzes, a CPI do Senado, a CPI que investigou quase tudo, menos aquilo que deveria, a pandemia, o covidão, os desvios de recursos para estados e municípios. É uma CPI que vai terminar em lugar nenhum, vai ser lembrada por cenas muito complicadas, cenas de quase pugilato, prisões, desrespeito a profissionais, inclusive a mulheres. Esse é o destino dessa CPI. Então, dito isso, a gente deveria também lembrar que o voto impresso talvez teria tido um futuro diferente, um destino melhor, não fosse uma bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E então o nosso judiciário como um todo, você bem lembrou aqui que o atual presidente do TSE,
é um membro da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal também. Então, houve um ativismo político-judiciário jamais visto. Ministros da Suprema Corte em reuniões com líderes de partidos, com presidentes de partidos, para articular contra a votação, sendo que era uma bandeira de vários partidos, o PSDB, o PDT brisolista, entre outros tantos partidos. Já que era uma agenda do Bolsonaro, então o Congresso decidiu se voltar contra. Constantino, para encerrar esse primeiro tópico do tema política, e aí, o STF, o TSE podiam ter se metido nesse assunto, não era um assunto legislativo, do legislativo? Esse e vários outros assuntos. Nós estamos vendo um ativismo judiciário pelo topo, né, por meio do próprio STF, sem precedentes, e isso é muito ruim. Nossa democracia está correndo algum perigo hoje, não tem nada a ver com eventual golpe do lado do Bolsonaro, que já é presidente eleito, e sim com tentarem derrubá-lo ou não deixá-lo governar. O presidente está pedindo por mais transparência, né? E isso é fundamental. Tem gente que confia na palavra do Barroso e acha que está confortável o Brasil estar ao lado de Butão e Bangladesh e ninguém mais. Tem outros que prefeririam que o Brasil seguisse um modelo mais parecido com os Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Né? Então, nós estamos, sim, vivendo uma polarização muito grande, mas a polarização por si só, Lacombe, não é negativa. Né? Nós temos que lembrar que, desde a redemocratização, à exceção do Collor, que era mais aventureiro ali, nós temos uma hegemonia da esquerda, né? e que se reflete também na imprensa, na academia, e é isso que está sendo confrontado no Brasil hoje. O gigante despertou, a mídia não tem mais essa credibilidade toda, ainda mais essa parte militante que é dominada pelos esquerdistas, na política a direita quer seu espaço, quer sua voz, e tem uma turma do velho sistema aí que não está sabendo lidar direito com isso. Então a polarização é saudável, é sinal de que o Brasil está vivo, é sinal que a democracia está pujante, né? E tem uma parcela que antes era, de alguma forma, marginalizada, ignorada, e que agora está participando. E a turma das antigas não está aceitando muito bem isso. Em relação aos poderes, eu também quero ver independência, não harmonia. Essa história de harmonia total entre os poderes é sempre muito preocupante. Né? Basta ler aqui os pais fundadores dos Estados Unidos, os artigos federalistas, para entender que sempre teve tensão, sempre teve disputa, porque é um mecanismo de freios e contrapesos. Quando todos em Brasília estão mais ou menos tranquilos e unidos, aí a gente sabe que é o cidadão brasileiro que tem que levar a mão ao bolso e se preocupar também com a sua própria liberdade. Então, eu acho que o Brasil vai avançando a despeito de muito ruído e barulho, alguma tensão inevitável, até porque, repito, aqueles que o ministro Paulo Guedes chama de monstros do pântano estão reagindo e desejando retornar a um modelo que está ultrapassado e o brasileiro não vai aceitar mais.